Bem-vindo à segunda aula de Redes de Computadores 2. Bom, hoje nós vamos começar vendo os fundamentos da camada de redes. Na aula passada nós fizemos uma breve introdução, uma breve revisão ao assunto e hoje vamos lá direto ver quais são os problemas fundamentais da camada de redes. Vamos ver os fundamentos dessa camada, ou o que essa camada se propõe a resolver. Vamos ver a arquitetura dessa camada, a arquitetura de redes. Como é que nós podemos construir, duas maneiras de você construir a camada de redes. E vamos ver um importante trabalho de encaminhamento de pacotes. Como é que eu faço para encaminhar o pacote, dado que ele chegou por uma entrada, para uma determinada saída. Isso tudo vai ficar claro na aula de hoje. Então, qual é o nosso objetivo? Aprender fundamentos por trás da camada de redes. Que fundamentos são esses? A arquitetura de redes. Nós queremos saber quais são os tipos de arquitetura de redes que existem disponíveis. Vamos ver o funcionamento de um roteador, como funciona um roteador, e os dois problemas muito importantes, que é o roteamento, como que eu faço para estabelecer rotas por uma rede, e no final, como é que eu lido com escala, como é que eu consigo fazer com que a camada de redes funcione quando eu tenho uma rede composta de centenas ou de milhares de nós, tá? De nós participantes dessa rede. Por exemplo, a internet, como a gente viu aqui na aula passada, é formada por mais de 20 mil sistemas autônomos. Como é que eu faço Como é que eu faço para conseguir desenvolver uma arquitetura que funcione por uma rede desse tamanho, com 20 mil tipos de redes? Ok. Nós vamos utilizar, como sempre nesse curso, a internet como exemplo. Então, a teoria tem os fundamentos e depois nós vamos ver em paralelo como é que as coisas são feitas na internet. Ok, isso deve durar, como nós dissemos aqui, aproximadamente 6 aulas. A aula de hoje eu vou lecionar sozinho e na próxima aula a professora Rosa vai estar aqui dando continuidade a essa parte do curso. Ok, então o que faz a camada de redes? O que faz a camada de redes? Qual é o objetivo? Bom, o objetivo fundamental da camada de redes é encaminhar os segmentos de um determinado sistema final a outro determinado sistema final. Então, na figurinha aqui, nós temos um transmissor, que é um end host, um sistema final, ligado à rede, e um receptor, outro end host, também ligado à rede. A camada de rede, o principal objetivo, é fazer com que os dados saiam do transmissor e cheguem ao receptor. Como é que esses dados vão ser trafegados pela rede? Uma ideia fundamental para fazer isso é dividir o segmento que a camada de redes recebe da camada de transporte em pacotes. O pacote vai ser a unidade de informação que nós vamos trabalhar na camada de redes. Então, esses pacotes vão ter que ser enviados pela rede. Então, esse é o problema que nós queremos resolver. Para isso, essa ideia aqui. Ok. Então, eu tenho um transmissor que está enviando um dado e esse dado vai chegar na camada de rede vindo da camada de cima. Quem está em cima da camada de rede é a camada de transporte. Então, a camada de transporte vai passar um segmento para a camada de rede. Repare que essas camadas rodam aqui no mesmo computador, dentro do seu sistema operacional. Então, a camada de rede recebe esse segmento, esse pedaço, esse bloco de informação que tem que ser transmitido. A camada de redes, então, vai pegar esse bloco de informação, vai quebrar em pedaços pequenos, vai adicionar um cabeçalho, como a gente viu aqui na primeira aula, e vai passar esse bloco, esse pacote, para a camada inferior, que é a camada de enlace. E aí, dali para frente, a camada de enlace é que vai resolver o problema. Não é mais problema da camada de redes. A camada de redes está bem nessa meiuca aí. Tá? Então, os dados passam por um enlace, certo? Chegam no fim do enlace, sobem pela camada de enlace, no final desse enlace, a camada de rede vai receber esses pacotes, vai ter que colocá-los de volta, vai ter que recompor esses pacotes e entregar o mesmo bloco de informação que ele recebeu da aplicação do transmissor para o receptor. Então, a aplicação no receptor recebe exatamente os dados que foram enviados pela aplicação no transmissor. Tá? Então, essa é a ideia de encapsulamento e de você fragmentar os pacotes. Essa ideia aqui é fragmentação de pacotes. A gente vai ver isso lá para frente, a ideia de fragmentação. Ok? Então vamos lá. E na internet?
Como é que isso é feito? Essa é a teoria da internet. Como é que isso é feito? Vocês já sabem aqui. O protocolo na camada de transporte mais utilizado na internet, qual é? É o protocolo TCP, que vocês viram no curso de Redes 1. É o protocolo que faz a transferência de dados confiável de um ponto da rede ao outro, fim a fim. E também é responsável por fazer o controle de congestionamento na rede. Então, na internet, a camada de transporte se resume ao protocolo TCP ou ao protocolo UDP. E a camada de redes na internet se resume ao protocolo IP, ao padrão IP, e aos protocolos de roteamento que nós vamos ver aqui durante o curso. Tá? E só para normalizar a nomenclatura, na internet isso é chamado de datagrama ou pacote. Tá? Então, segmento é o bloco de informação que a camada de transporte lida, que o TCP lida. E pacote ou datagrama é o bloco de informação que a camada de redes lida. Então, a camada de redes vai enviar pacotes. Ela recebe um segmento da camada superior, fragmenta esse segmento em diversos pacotes e envia pacotes para a camada de enlace. Tá? Ok. Vamos lá. Então, vamos ver aqui a camada de redes. Primeiramente, a camada de redes está presente em todos os equipamentos da rede. Tá? Então, aqui na figurinha, ilustrada aqui, você tem indicado em vermelho, são os roteadores da rede. Todos esses roteadores possuem a camada de redes. Inclusive também o seu computador. Os sistemas finais, como a gente viu aqui na aula passada, possuem todas as camadas. Todas as camadas estão no sistema final. O meu computador, o seu laptop, ele possui todas as camadas. Além disso, a camada de redes está presente em todos os roteadores. Ok? Então, todos os roteadores vão executar tarefas relacionadas à camada de redes. Os roteadores, para fazerem isso, vão ter que inspecionar todos os pacotes que atravessam por eles. Então, eu sou um roteador da rede, um dado chega na camada física, como a professora Rosa descreveu aqui na aula passada, passa pela camada de enlace e, eventualmente, chega na camada de rede. A camada de rede, então, vai olhar para esse pacote e vai tomar uma decisão. Vai ter que tomar uma decisão, olhando para esse pacote. E, dependendo dessa decisão, ele vai encaminhar um pacote para um próximo enlace. Tá claro? Essa é a ideia da camada de redes. Inspecionar cada um dos pacotes que estão passando pelos roteadores. E quais são os problemas que nós temos que fazer? Quais são os problemas que nós temos que resolver? São dois problemas fundamentais que a camada de redes vai ter que resolver. O primeiro deles é como encaminhar os pacotes. Imagina que você é um roteador desse aqui da figurinha, tá ok? Ilustrado aqui por um roteador qualquer. Então, um pacote chega no seu roteador por um determinado link. Você tem um canal de acesso, chegou um pacote por aquele link. Agora você tem que descobrir para onde você vai enviar esse pacote. Para qual dos links de saída do seu roteador você vai enviar esse pacote. Esse é o problema de encaminhamento. Como é que eu movo um pacote da entrada do meu roteador para a saída do meu roteador? É o problema de encaminhamento. Um problema relacionado é o problema de roteamento. Que rota eu devo tomar fim a fim? Por exemplo, nessa figurinha aqui, quando o computador à esquerda em cima quer se comunicar com o laptop lá embaixo, que rota que eu devo tomar? Repare aqui que você tem mais de um caminho disponível pelos roteadores, que interligam o nosso sistema final ao outro sistema final. Então a pergunta é, que caminho eu devo tomar? O caminho que vai mais por cima? O caminho mais curto? O caminho mais longo? Qual o caminho que eu devo tomar? Esse problema vai ter que ser resolvido pela camada de rede. Naturalmente, você está pensando aí, bom, eu vou tomar o caminho mais curto. Imagina que você está em casa e precisa ir para o trabalho. Certamente, entre a sua casa e o trabalho, existem diversos caminhos que você pode tomar para chegar ao trabalho. Qual deles você vai tomar? Bom, vou tomar o mais curto. O mais curto em distância ou o mais curto em tempo? O mais curto em distância pode estar congestionado. Um monte de gente toma aquele mesmo caminho, tem maior trânsito e vai demorar mais. Então eu vou tomar um caminho mais longo em distância, mas que talvez em tempo seja mais curto. Então essas mesmas questões que você todo dia lida de manhã, quando sai de casa para ir para o trabalho, a rede tem que lidar também. Ele tem que resolver esses problemas. Como é que eu faço para levar o pacote de dados de uma ponta da rede à outra? Que caminho eu devo tomar? Ok? Então vamos lá.
Então, as principais funcionalidades, como nós vimos aqui, são duas. O problema de encaminhamento e o problema de roteamento. O problema de encaminhamento, está descrito aqui, é como é que eu faço, aí no seu slide, está descrito aí no seu slide, como é que eu faço para mover um pacote da entrada do meu roteador para a saída do meu roteador, para a saída apropriada. Então, eu sou um roteador aqui, ilustrado nessa figura aí. Imagina que você é esse roteador aí, certo? E esse roteador, ele tem aí 4 portas de entrada. Tem 4 diferentes fios, digamos assim, chegando ao seu roteador. Cada fio desse corresponde a uma porta de entrada. E esse roteador, ele tem 2 portas de saída, enumeradas aí pelo número 1 e número 2. Então, o problema é o seguinte, chegou um pacote pela porta 1. Para onde que esse pacote deve ir? Para a porta 1 ou para a porta 2? Para qual porta de saída esse pacote deve ir? Bom, isso vai depender do roteamento, o roteamento que vai dizer isso para a gente. Então, o roteador vai ter que determinar isso. E ele vai olhar para o pacote, somente para o pacote, para descobrir qual é a porta de saída que ele vai ter que encaminhar esse pacote. Tá? A decisão de para que porta de saída esse pacote vai ser encaminhada depende exclusivamente do pacote. O roteador não sabe mais nada. Chegou um pacote para ele, tudo que ele sabe é esse pacote. Tá ok? Então, ele vai olhar para esse pacote e vai olhar para alguma informação dentro do pacote para determinar para que porta encaminhar. Então, nesse nosso exemplo aqui, um pacote X, vou chamar ele de X, chegou pela porta de entrada 1 e saiu pela porta de saída 2. Então, o roteador olhou para X, aí falou, esse pacote tem que ser encaminhado pela porta de saída 2. E aí ele joga o pacote pela porta de saída 2. Ok? Tá claro? Vamos lá, então. Qual é a segunda funcionalidade da camada de redes? São 2. A gente falou a primeira. Primeira, qual foi? Não tem feedback aqui. É estranho dar aula quando não tem feedback. A primeira é encaminhamento. Como é que eu faço para encaminhar os pacotes? E a segunda, roteamento. Roteamento é que rota eu devo tomar fim a fim. Pensa assim, encaminhamento, eu estou numa encruzilhada. Eu cheguei numa encruzilhada. Tá? E aí, para que lado que eu vou na minha encruzilhada? Eu vou para a direita, sigo em frente, para a esquerda, para que lado que eu vou? Esse é um problema de encaminhamento. Cheguei numa encruzilhada, para onde eu vou? Roteamento é o problema fim a fim. Da minha casa até o trabalho, qual é a rota que eu vou tomar? Okay? Então, o roteamento vai determinar que rota deve ser tomada pelos pacotes, desde o transmissor, do seu computador lá transmissor, até o receptor. Então, nessa figurinha aqui, está ilustrado aí em vermelho o transmissor, o computador em cima à esquerda, e uma possível rota. Tá? Uma possível rota ilustrada em vermelho, conectando diferentes roteadores até chegar ao receptor, que no caso aqui é um servidor. Ok. Essa decisão, obviamente, vai depender da rede. Depende dos caminhos disponíveis na sua rede. A rede é que vai influenciar que rota tomar. Da mesma forma, quando você sai de casa para ir para o trabalho, a rede, a malha rodoviária, vai influenciar que rota você vai tomar entre a sua casa e o trabalho. A mesma coisa acontece aqui na rede de computador. E nós vamos rodar um algoritmo de roteamento. Tá? Esse algoritmo de roteamento vai ser um programa que vai rodar na rede e vai determinar que rota deve ser tomada. Que rota os pacotes devem tomar quando eles vão de um ponto da rede ao outro. Okay? Então, esse é um problema que vai ser resolvido pela camada de redes. 2 problemas. Encaminhamento é o problema da encruzilhada. Cheguei na encruzilhada, para que lado que eu vou? Em frente, direita, esquerda? Não sei, tenho que saber. Isso é um problema, encaminhamento. O segundo é roteamento. Estou na minha casa, vou para o trabalho, qual é a rota que eu vou tomar? Esses 2 problemas a camada de redes precisa resolver. E hoje nós vamos ver aqui como é que nós resolvemos o primeiro deles. Então tá. Então encaminhamento e roteamento, essa é uma figurinha para ilustrar a ideia. Repare que as 2 coisas estão muito interconectadas. O roteamento vai te determinar o encaminhamento. O roteamento vai te dizer a rota inteira que você deve tomar desde um ponto da rede ao outro. Com isso, se você tem um roteamento, você vai ter o encaminhamento. Cheguei numa encruzilhada, o roteamento me diz que eu tenho que ir à esquerda. Então, eu vou à esquerda, porque o roteamento te diz isso. Então, existe uma dependência muito grande. O algoritmo de roteamento, como está aí no seu slide, determina o encaminhamento de cada roteador. Tá? Então, nós temos aqui uma figurinha onde cada elemento desse representa um roteador e essa caixinha verde representa a tabela de roteamento ou a tabela de encaminhamento que o roteador tem dentro dele.
Repara que o algoritmo de roteamento vai determinar essa tabela. E essa tabela vai dizer para você o seguinte, repara que para determinar para que encruzilhada eu vou, a saída, eu preciso saber olhar para o pacote. Então aqui eu tenho aqui um cabeçalho do pacote que tem alguma informação sobre esse pacote. Então, lembra lá no encapsulamento? A camada de rede vai colocar um cabeçalho no pacote. Esse cabeçalho vai ser usado pelo roteador para determinar para onde encaminhar esse pacote. Tá? Então a tabela de roteamento basicamente é isso. Existe lá uma entrada. Bom, se o cabeçalho tiver esse número, então eu encaminho o pacote por essa porta de saída. E está aqui então um exemplo. Tá? Se o cabeçalho tiver 0100, que é o número... Quanto vale isso em binário, meu colega? Computação, tem que saber. 0100 é o número binário. Quanto vale isso? 2? Não. 4? Acertou. Vale 4. 0100 é igual a 4. Tá? Então, 0100 chegou um pacote com 0100, que é o número 4 no cabeçalho. Se chegar um pacote com o número 4 no cabeçalho, eu vou encaminhar esse pacote para a porta de saída 3. Está aí na tabelinha. Chegou um pacote com 4 no cabeçalho, porta de saída 3. Chegou um pacote com porta 011, chegou um pacote cujo cabeçalho diz 0111, que é o número 7 em binário, agora você já sabe, 0111, 7 em binário, eu vou encaminhar esse pacote pela porta de saída 2. E assim sucessivamente. Ok. Então, cada roteador vai possuir uma tabela dessa. Cada roteador da rede vai ter uma tabela de caminhamento ou tabela de roteamento. E essa tabela, como nós vimos aqui, vai determinar a porta de saída em função dessa informação que está no cabeçalho do pacote. Então, eu vou olhar para o pacote, em função disso, eu vou determinar a porta de saída. Claro? Legal. Vamos lá. Ok, então já temos aqui uma ideia de encaminhamento, como é que eu posso resolver esse problema. Agora vamos dar um passo para trás e ver dois tipos de modelo de serviço para redes de computadores. Quais são os tipos de redes que eu posso ter? Tá? Vamos ver isso. Bom, a ideia de modelo de serviço é você determinar qual é o serviço que a sua rede quer oferecer. Qual é o modelo de serviço que você quer oferecer? Tá? Por exemplo, qual é o serviço de transporte fio a fim que a rede vai oferecer? Por exemplo, um exemplo de serviço para pacote é o seguinte. Eu quero que a minha rede garanta a entrega dos pacotes. Então, um modelo de serviço. Eu vou entregar os seus pacotes 100%. Mandou um pacote pela rede, ele vai chegar lá mandou um pacote pelo transmissor, ele vai chegar lá no receptor. 100% vai chegar, eu garanto isso para você. Então, isso é um modelo de serviço. Outro modelo, outra ideia, um outro exemplo, seria o seguinte. Eu garanti para você o tempo máximo que esse pacote vai demorar dentro da minha rede. Você me deu um pacote para transmitir, então, lá a camada de rede recebeu um pacote da camada de transporte e a rede garante para você que esse pacote vai chegar do outro lado, no receptor, num tempo máximo. Por exemplo, em meio segundo. Então, esse é um outro exemplo de serviço. Então, a rede pode oferecer isso para você. Tá? A rede pode, é um modelo de serviço. Garantir atraso máximo na transmissão de pacotes. Você também pode ter exemplo de serviço para fluxo de pacotes. Essas duas coisas que acabamos de falar é um exemplo de serviço para o pacote em si. Para fluxo de pacote, por exemplo, eu vou garantir que em um determinado fluxo de pacotes, os pacotes vão ser entregues em ordem. Não há troca de ordem. Eu mando o pacote 1, 2, 3, vai chegar no receptor o pacote 1, depois o pacote 2, depois o pacote 3. Não há troca de ordem. Eu não posso mandar 1 e o 2 e chegar lá 2 e 1. A rede pode garantir isso para você. É um modelo de serviço. Esse é um modelo de serviço que a rede pode garantir. A rede pode falar assim, eu quero projetar a minha rede, eu estou aqui agora desenhando a minha rede, eu quero projetar a minha rede de forma que os pacotes todos sejam enviados e recebidos na mesma ordem. Tá? Eu também posso projetar a minha rede de forma a ter uma taxa de transmissão garantida. Então, o throughput, por exemplo, quero garantir. Cada aplicação pode mandar a 15 kilobits por segundo. E eu projeto a minha rede dessa seguinte forma. Ok, então são exemplos de modelo de serviço. E, obviamente, o modelo de serviço que você escolher vai determinar como projetar a sua rede. Óbvio, se você tem um certo modelo de serviço, vou querer garantir a ordem dos meus pacotes. Você tem que projetar a sua rede levando isso em consideração. Ok. E na internet?
qual é o modelo de serviço oferecido na internet de hoje? Todo mundo aqui é usuário da internet, todo mundo sabe dos problemas da internet. Então vamos fazer essa pergunta, vamos descobrir qual é esse modelo de serviço. Qual é o modelo de serviço da internet de hoje? A internet garante entrega dos pacotes? Se eu mandar um pacote aqui na camada de redes, estamos na camada de redes. Se eu mandar um pacote aqui na camada de redes, ele vai chegar do outro lado? 100%? Sim ou não? Bom, pensa aí. O atraso máximo na internet é garantido? O atraso máximo na internet é garantido? Se eu mandar um pacote aqui pela camada de rede, eu consigo garantir que esse pacote vai chegar no receptor dentro de um prazo máximo, um tempo máximo? Pensa aí. A entrega em ordem é garantida na internet? Se eu mandar o pacote 1, 2, 3 no transmissor, vai chegar 1, 2, 3 no receptor? A taxa mínima de transmissão na internet é garantida? Eu consigo garantir, a internet consegue garantir que você consegue sempre transmitir a uma taxa mínima, 10 kilobits por segundo? Qual é a resposta? Sim ou não? O que você acha? Bom, eu espero que todos vocês tenham dito não a todas essas perguntas. A internet não garante nenhuma dessas propriedades para você. A internet oferece um serviço conhecido como best effort, que em inglês quer dizer o melhor possível. Tá? A ideia é que nada na internet é garantido. A rede vai tentar fazer o que for o melhor possível para entregar os dados. A rede vai tentar fazer o melhor trabalho que ela pode para conseguir transferir os dados de uma ponta da rede a outra. Tá? Então, o modelo de serviço da internet não vai lhe garantir nada. É um modelo conhecido como best effort, melhor serviço. Nada na internet é garantido. Tudo é melhor possível. Nada é garantido. A internet vai tentar transmitir o pacote o mais rápido possível para você. Ela vai tentar não jogar um pacote fora, não descartar um pacote. Mas isso não é garantido. Tá? O serviço é conhecido como best effort. Vamos ver, então, diferentes arquiteturas de redes. Tá? Nós podemos ter duas maneiras de você bolar a rede. A gente vai ver aqui duas formas de você construir uma rede por dentro. Ok. Uma delas é baseada no conceito de sem conexão. Uma arquitetura de rede sem conexão, ela não estabelece uma conexão antes de iniciar a transmissão de dados. Imagina que eu sou o transmissor e você é o receptor. Tá? E eu vou mandar uns dados para você. Se a rede, minha arquitetura de rede, for sem conexão, eu não preciso estabelecer uma conexão de dados. Simplesmente eu abro, meu aplicativo fala assim, vou transmitir dados e começa a enviar os dados. Não tem um processo para estabelecer uma conexão. E outro tipo de arquitetura de redes é a arquitetura orientada à conexão. Como o nome já diz, é orientada à conexão. Então, antes de eu começar a enviar qualquer dado entre o transmissor e o receptor, eu vou precisar estabelecer uma conexão entre esses pontos que vão se comunicar. Essa conexão pode até ser virtual, e a gente vai ver já o que significa isso. Tá? Mas vai ter que ter um processo pelo qual a rede vai estabelecer uma certa conexão, antes que os dados possam trafegar de um ponto a outro. Ok. E uma rede vai possuir uma arquitetura ou outra. Uma rede não pode possuir as duas arquiteturas. Ou a rede é sem conexão, e ela foi projetada dessa forma, ou a rede é com conexão, e ela foi projetada dessa forma. E a pergunta para você aí, que está no vídeo, a internet, ela é o quê? Qual é a arquitetura de redes utilizada na internet de hoje? Ela é sem conexão ou ela é com conexão? Quem sabe? Bom, a internet possui um modelo de arquitetura sem conexão. A internet não abre conexão nenhuma. A camada de redes, repare que nós estamos sempre falando da camada de redes. Da camada de redes, que é a camada IP, eu posso pegar um pacote de dados e enviar para o destino, sem avisar a rede de nada. Eu simplesmente pego um pacote e falo, bom, está aqui, manda para o destino. Sem ter um processo pelo qual eu vou estabelecer uma conexão. E isso na camada de rede. Você deve estar confuso aí, né? Porque lá, no curso de redes 1, você viu o protocolo TCP. E o protocolo TCP estabelecia uma noção de conexão. Você tinha lá o three-way handshake. Você mandava um sim, aí recebia um ACK e mandava um ACK. Um processo pelo qual uma conexão é estabelecida. Então você deve estar muito confuso aí. Bom, como é que esse cara está falando para mim agora aí que a internet é uma arquitetura sem conexão, se lá no curso 1 eu aprendi que tinha conexão? Bom,
São duas coisas diferentes. Tá? A camada de transporte vai simular, vai ter esse conceito de conexão, mas isso é feito na camada de transporte. Repare que a camada de transporte não avisa nada na camada de redes. Esse processo é dado só fim a fim. A conexão, entre aspas, da camada de transporte é feita só pelo transmissor e o receptor. É só para os dois sincronizarem. A rede nunca é informada dessa conexão. Na camada de rede, não há conexão estabelecida. Na camada de rede, na internet, o processo, quando você estabelece essa conexão na camada de transporte, os roteadores do caminho envolvido não são avisados disso. Não existe nenhum processo para estabelecer uma conexão na camada de rede. É como se os equipamentos de rede, os roteadores, sejam transparentes. Eles nem sabem dessa conexão, entre aspas, que foi estabelecida pela camada de transporte. Está claro? Então isso é uma coisa, um ponto de muita confusão. Mas é bom ficar bem claro. A internet é uma arquitetura de redes sem conexão. Os roteadores não conhecem, não sabem que tem uma conexão passando por eles, porque não há essa conexão. Entretanto, na camada de transporte, existe esse conceito estabelecido fim a fim. Ok. Está claro? Espero que sim. Então vamos ver como é que funciona a arquitetura de redes orientada à conexão. Para isso, nós vamos utilizar o conceito de circuito virtual. O circuito virtual vai ser o que habilita a gente a ter uma arquitetura de redes orientadas à conexão. A ideia é muito simples. Esse circuito virtual vai estabelecer um caminho pela rede, pelo qual os pacotes vão trafegar. Esse caminho vai ser estabelecido antes de você começar a transmitir os dados, antes de começar a transmissão de dados. Então, uma vez estabelecido esse caminho, que nós vamos chamar aqui de circuito virtual. Então, circuito virtual é um circuito, um caminho pela rede. Uma vez estabelecido esse caminho, todos os pacotes pertencentes a essa conexão vão trafegar pelo mesmo caminho. A ideia é que o nome é circuito virtual porque nós estamos enviando pacotes de dados. Eu estabeleço um circuito virtual pela rede e envio pacotes que vão trafegar por esse caminho. Se eu não enviar nenhum pacote, nada está sendo trafegado pelo caminho. Então, só tenho dados para transmitir por esse circuito virtual quando pacotes estão presentes, quando a aplicação envia pacotes. Daí o nome virtual, tá? Porque eu tenho tempos onde eu transmito dados e tempos onde eu não transmito nada. A ideia aqui é muito parecida com telefonia. Quando você faz um telefone, quando você faz um telefonema da sua casa para a casa da sua avó, por exemplo, a companhia telefônica estabelece um caminho, um circuito entre o seu telefone e o telefone da sua avó. E esse circuito tem que ser estabelecido antes de você começar a poder falar com a sua avó. Tá? Então a ideia aqui é muito parecida. Um circuito é estabelecido antes de começar a transmissão de dados. Tá? Cada pacote enviado pelo nosso circuito virtual vai conter um número identificador do circuito virtual. Então, cada roteador vai poder olhar para esse número do circuito virtual para determinar para onde o pacote deve ser encaminhado, resolvendo assim o problema de encaminhamento. Ok. E recursos da rede podem ou não serem alocados para esse circuito. Como a professora Rosa falou aqui na última aula, nós temos a ideia de alocação de circuito pela rede. Você pode estabelecer um circuito, um caminho, e alocar parte da banda, parte dos buffers, por um determinado caminho, por uma determinada conexão. Então, aqui no circuito virtual, a mesma coisa pode acontecer. Na verdade, a maioria das vezes que nós tivermos um circuito virtual, recursos da rede vão ser alocados. Que recursos? Banda, por exemplo, quantidade de banda para aquele circuito, para aquele caminho. Ou buffers, quantidade de espaço nos roteadores para guardar pacotes daquele caminho. Então vamos ver como é que nós podemos implementar um circuito virtual. Como é que funciona mais ou menos um circuito virtual na prática. Tá. Então o circuito virtual estabelece um caminho de origem a destino. Os números do circuito virtual vão ser um número para cada enlace. Então cada enlace da minha rede vai ter um número que vai determinar o circuito virtual passando por aquele caminho. Então um caminho fim a fim vai ser definido por uma sequência de números de circuitos virtuais. E na nossa tabela de encaminhamento, nós vamos ter esses números. Então, chega um pacote com o número certo lá, nós encaminhamos esse pacote para a porta de saída adequada. Vamos ver como isso acontece. Tá? Bom, cada pacote vai pertencer exatamente a um circuito virtual,
Então, cada pacote da minha rede pertence a um circuito virtual, que é um caminho fim a fim. E nesse pacote possui um identificador do circuito virtual, CV. Esse identificador vai poder mudar a cada enlace. Tá? Vai poder mudar a cada enlace. Então, chegou um pacote para mim com o circuito virtual 37. Eu olho na minha tabela, 37 me diz que eu tenho que sair pela porta 2. Quando eu jogar esse pacote pela porta 2, eu vou ter que mudar o circuito virtual. Vou ter que colocar um novo número aqui dentro. E onde é que eu vou obter esse novo número? Na tabela de roteamento. A tabela de roteamento vai me dizer qual é o novo número que esse pacote deve ter, quando ele sai do meu roteador. Vamos ver um exemplo para ficar claro. Considere a seguinte rede aqui, tá? Onde tem esses dois computadores, fim a fim, e a seguinte tabela de roteamento no roteador A. Então, tem aqui o roteador A, ele está rodando, e já tem lá nele, embutido nele, a seguinte tabela de roteamento. Tá? Então, repara aqui, interface centrada número 1, tem uma coluna para a interface de entrada, uma coluna para o número do circuito virtual de entrada, e uma coluna para o quê? Para a interface de saída e para o número do circuito virtual de saída. Então, chegou um pacote pela interface 1, cujo número do circuito virtual é 12, o que eu vou fazer? Olho na minha tabela. Olha na tabela aí do lado. Chegou o pacote, interface entrada 1, número 12, eu vou sair ele pela interface 3, está aí na tabela, e esse pacote vai sair daqui com o número 22. O roteador vai escrever esse número, esse novo circuito virtual. Tá? Esse número vai identificar o circuito virtual desse próximo enlace. E então o pacote sai pela porta 3. Tá? Então na tabela aqui ilustra diferentes entradas. Por exemplo, se chegar um pacote pela interface de entrada 3 no roteador com o circuito virtual 7, o que vai acontecer com esse pacote? Ele vai sair pela porta 2 com o número 17. Aqui é a terceira entrada, a terceira linha da nossa tabela. Ok? Então repare que o circuito virtual que contém o pacote está mudando a cada enlace para determinar o caminho fim a fim. Ok? E você pode então fazer um exemplo aí e ver outras entradas da tabela e ver como é que outros pacotes seriam encaminhados pelo roteador A. Repara que isso determina o encaminhamento todo do roteador A. Exatamente tudo que o roteador deve fazer está escrito nessa tabela. Ok. E repara aqui uma coisa muito importante. O roteador A precisa manter uma informação para cada conexão. Para cada circuito virtual que passa pelo roteador A, ele precisa ter uma entrada nessa tabela. Bom, e se eu tiver 1 milhão de circuitos virtuais passando pelo roteador A? Bom, essa tabela vai ter que ter 1 milhão de entradas. Uma entrada para cada circuito virtual que for estabelecido. Ok. E quem é que estabelece essa tabela? Quem é que estabelece o número do circuito virtual no roteador A? Vai ser um protocolo de sinalização. Antes de você começar a conexão, um protocolo de sinalização vai rodar entre o transmissor e o receptor para estipular exatamente esses números. Tá ok? Então, o protocolo estabelece um circuito virtual, ele vai manter o circuito virtual ativo e, no final, vai romper o circuito virtual. Tá? Ele vai estabelecer esses números. Por exemplo, eu preciso descobrir, esse protocolo de sinalização vai ter que descobrir qual é o número que eu posso usar nesse enlace. Tá? Isso vai ser feito pelo protocolo de sinalização. E no final de uma conexão, esse protocolo também precisa liberar o número, ele precisa desalocar esse número. Exemplos de redes que utilizam esse paradigma são redes ATM e redes X25. Tá? São redes já em desuso. Você já não ouve mais falar delas como você ouvia antigamente. São redes orientadas à conexão. Ok. Esse protocolo não é utilizado na internet. Nós já vimos aqui que a internet adota uma arquitetura sem conexão. Ok. Então vamos agora então dar uma olhada em como funciona a arquitetura de redes sem conexão. Bom, a ideia, basicamente, como o nome já diz, nós não precisamos estabelecer uma conexão fim a fim antes de enviar o dado. A camada de rede recebe um dado da camada de transporte e simplesmente, pum, manda para o destino. Okay? Nada precisa ser feito antes de um pacote entrar na rede. Repare que os roteadores não vão guardar o estado da conexão. O roteador agora está lá, não tem a ideia de conexão no roteador. Eles não conhecem as conexões fim a fim, porque as conexões não precisam ser estabelecidas. Todo pacote é um novo pacote. Ok. E pacotes, então, vão ser encaminhados com base em quê? Se eu não tenho um circuito virtual para
para onde eu vou encaminhar o pacote, como é que você vai resolver esse problema? Qual a informação que você vai usar do pacote para determinar para que porta de saída ele tem que ser encaminhado? Bom, uma ideia é utilizar o endereço destino do pacote. Esse pacote chegou para mim, ele está indo para alguém, tem um certo destino. Então eu vou usar esse endereço de destino para descobrir para onde que ele deve ser encaminhado. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui, utilizar o endereço de destino. Então a figurinha aqui mostra, você tem os pacotes em azul indo da camada de rede, de um ponto da rede, para outro lado da rede pela camada de rede. E esses pacotes vão trafegar diferentes roteadores. Cada roteador vai inspecionar o pacote para ver para qual o destino desse pacote e encaminhar para a porta correta. Repara que aqui nós não vamos mudar o conteúdo do pacote quando ele atravessa por um roteador. Enquanto lá no orientado à conexão nós estávamos mudando o circuito virtual. Aqui não preciso. Eu vou simplesmente olhar para o destino do pacote para determinar para onde ele vai ser encaminhado. Vamos ver como isso é feito. Tabela de roteamento. Está aqui o nosso exemplo. Um roteador com uma porta de entrada e 3 portas de saída. Tá? O endereço de destino vai determinar a porta de saída. Então, o endereço de destino é parte do cabeçalho da camada de rede. A camada de rede tem um cabeçalho, ela bota um monte de coisa lá no pacote. Uma coisa que ela coloca é o endereço de destino. Então, eu vou olhar para esse endereço de destino, está lá, está aqui o nosso endereço de destino, nesse exemplo, 0111. Esse é o endereço de destino. Vou olhar para esse endereço de destino e vou descobrir para que porta de saída o pacote deve ser encaminhado. Quem vai dizer isso para mim é a tabela de roteamento. Então está aqui um exemplo de tabela de roteamento. Tá ok? Então o pacote 0111 vai ser encaminhado para a interface de saída número 1. Então chega um pacote com endereço de destino, eu olho para a minha tabela de roteamento e vejo para onde ele vai ser encaminhado. Repare que eu não preciso mudar nada no conteúdo do pacote. Simplesmente encaminhar para a porta de saída adequada. Ok. E essa tabela aqui é muito mais simples do que a outra. Por quê? Quem pode me dizer? Qual a ideia? Por que essa tabela aqui é mais simples que a outra? Por que ela seria melhor ou mais simples que a outra? Bom, primeiramente, ela só tem 2 colunas, enquanto a outra tinha 4 colunas. Aqui eu só tenho 2 colunas. Isso é uma diferença. E a segunda é a seguinte. Aqui eu tenho uma entrada para cada possível destino. E não uma entrada por cada possível circuito virtual. Então, se eu tenho milhares de pessoas abrindo conexões na minha rede, a minha tabela de roteamento lá, orientada à conexão, ia ficar enorme. Uma entrada para cada circuito virtual. Enquanto aqui não. Aqui não. Eu posso ter 1 milhão de conexões, não tem conexões entre aspas, posso ter 1 milhão de pessoas se comunicando par a par, e minha tabela de roteamento não vai mudar de tamanho. A minha tabela de roteamento depende de quê? Unicamente. Depende do número de destinos na minha rede. Cada linha, aqui nessa tabela, é um possível destino. Ok? Então essas são 2 diferenças entre essas 2 tabelas. Como é que funciona na internet? Vamos dar uma olhada na internet rapidinho. Bom, eu disse para você que a tabela de roteamento é baseada no endereço de destino dos pacotes. Na internet, como é que eu identifico as máquinas? Como é que os computadores são identificados na internet? O endereço que vai identificar um computador na internet é conhecido como endereço IP. O endereço IP significa Internet Protocol, é um número de 32 bits que identifica unicamente cada computador ligado na internet. Então, o meu computador aqui tem um endereço IP. O seu aí, que está assistindo a aula, tem um endereço IP. Esse endereço é formado por um número de 32 bits. Esse número identifica unicamente o seu computador. Só o seu computador, na internet inteira, incluindo todos os computadores da internet, tem esse número. Só o seu. Esse número é seu, exclusivamente seu. Ok? E 2 a 32, quantos possíveis destinos ou quantos possíveis endereços tem na internet? A conta é fácil, está aí no slide. 2 elevado a 32 são todas as possíveis combinações de 32 bits. E isso dá mais ou menos 4 bilhões de endereços. Então eu posso ter, na internet de hoje, 4 bilhões de endereços diferentes. Está claro? Ok. E você está perguntando aí, a tabela de roteamento vai ser enorme. Vai ser enorme. Você falou que é uma entrada para cada destino, e você acabou de me dizer que nós temos 4 bilhões de possíveis endereços na internet. Então, será que a minha tabela de roteamento vai ser desse tamanho? A resposta é não. A resposta não vai ser desse tamanho. E como é que a gente pode resolver esse problema? O que eu faço para resolver esse problema? Bom,
eu não vou ter uma entrada para cada destino. Eu vou ter uma entrada para cada prefixo. Destinos semelhantes vão ser agregados no prefixo. Então, é como se eu enviasse uma carta para a sua rua e não exatamente para a sua casa. Okay? E aí, quando chegar na sua rua, a carta vai ser encaminhada diretamente para a sua casa. Então, as tabelas de roteamento não vão ser exatamente por endereço destino, e sim por prefixo. Todos os endereços, mais ou menos dessa forma, seguem por uma determinada porta de saída. A gente vai ver já já como isso vai funcionar na prática. Ok, então está aqui um exemplo de uma tabela de roteamento na internet. Repara que nosso roteador está aí de novo. Ele tem 3 interfaces 1, 2 e 3, e um pacote chega a esse roteador e eu preciso decidir para onde que eu vou encaminhar esse pacote. E o endereço IP é o endereço 32 bits. Então eu vou usar uma faixa de endereços para determinar qual é a porta de saída. Repara, a primeira entrada aqui agora consiste do endereço tal, 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 até o endereço tal, 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 a porta de saída é a porta número 1. Então, uma faixa de endereço. Se o endereço de destino estiver nessa faixa, então a porta de saída é a porta número 1. Eu tenho uma segunda faixa de endereço no exemplo. Certo? Uma segunda faixa que diz aqui, do endereço tal, 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 ao endereço tal, 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 cada um desses tem 32 bits, a porta de saída é a porta número 2. E repare que a última entrada é o caso contrário. Se chegar em mim, eu sou um roteador, chegar em mim um pacote com endereço destino não é nenhum desses, não está em nenhuma dessas faixas, então eu tomo uma ação default. Eu faço uma coisa que está aqui na tabela, que é encaminhar o pacote pela porta de saída número 1. Ok? Então os roteadores da internet vão trabalhar com faixas de endereço e não com o endereço destino propriamente dito. Porque o quê? Todos os endereços nessa faixa vão sair por aquela porta. Então eu não preciso numerar cada um dos endereços. Basta trabalhar com faixas. Ok? Dessa forma eu consigo reduzir o tamanho da minha tabela. A minha tabela vai ter poucas entradas. Uma entrada para cada faixa de endereço possível para aquela porta de saída. Ok. Então vamos dar uma olhada aqui, um exemplo concreto. Tá? Então esse exemplo concreto, nosso roteador de novo. Estou com o mesmo tabela de roteamento anterior. E repara que agora eu assinalei com cores diferentes prefixos iguais. Então, a primeira faixa de endereços, ela é igual até o bit 16, 8 mais 8 é 16, mais 8, 24, mais 2, 26. Então, os endereços da primeira faixa são iguais até o bit 26. Do bit 27 ao 32, eles são diferentes. Tá? Então, repara, essa faixa dos 26 primeiros bits é igual. Então, eu posso usar isso como prefixo. Não interessa os últimos 5 bits. Se um pacote chegar para mim e os primeiros 26 bits do endereço de destino desse pacote for igual ao que está aqui, então eu já sei que esse pacote vai sair pela porta 1. Ok? Ah, legal. E se eu tiver um prefixo mais longo, que seja comum? Ah, é importante. Então, na verdade, eu tenho que olhar para o prefixo em comum mais longo, não o mais curto. Repara que a segunda faixa de endereço, os bits são comuns, são iguais, até o bit 8 mais 8, 16, mais 8, 24, 24 mais 5, 29. Então, até o bit 29 é igual. Só os últimos 3 bits que diferem. Tá? Só os últimos 3 bits que diferem. Então, se chegar um pacote para mim, e esses 29 bits forem igual ao endereço dessa faixa, ao endereço aqui, dessa segunda faixa, eu vou encaminhar o pacote pela porta 2. Tá claro? E repara que eu tenho que usar o prefixo mais longo, porque a faixa 2, repara que a faixa 2, ela está contida na faixa 1. A faixa 1 é uma faixa largona, assim, vai daqui até aqui. Isso é a faixa 1. A faixa 2 está aqui dentro. Vai daqui até aqui. Então, eu tenho que olhar primeiro para a faixa 2. Ah, esse endereço está na faixa 2? Tá, então a ação é essa. Manda pela porta de saída 2. Ah, não está, aí eu vejo. Está nessa faixa aqui? Ah, tá. Então, a ação é mandar pela porta 1. Tá claro essa ideia? Vamos ver aqui um exemplo. Então, eu tenho que usar o prefixo mais longo
para determinar qual é a porta de saída. Vou usar o prefixo que casa com o meu endereço de destino mais longo. Então vamos ver aqui o primeiro exemplo. Imagina que eu tenho esse seguinte endereço IP aí. Chegou um pacote nesse roteador com esse seguinte endereço IP. Para onde que ele vai? Qual é a porta de saída desse pacote? Quem vai me dizer? Bom, só tem 3 portas possíveis. Ou é a 1, ou é a 2, ou é a 3. Mas qual delas ele vai sair? Se vocês olharem bem, vocês vão ver que o prefixo mais longo que casa com esse pacote que acabou de chegar é a primeira faixa de prefixo. São os 26 primeiros bits. São iguais à primeira faixa. Então, esse pacote vai sair pela porta 1. Ok? A porta de saída vai ser a porta 1. E o segundo exemplo? Olha para esse pacote aí. Acabou de chegar esse pacote. Qual é a porta de saída desse pacote? Bom, não sei. Vamos procurar qual é o prefixo mais longo que ele casa. Se você inspecionar, você vai ver que o prefixo mais longo que ele casa é o prefixo estabelecido pela segunda faixa de endereço. É a faixa 2. Tá? A segunda faixa de endereço sai por onde? Pela porta 2, aqui na minha tabela de roteamento. Então a porta de saída desse segundo pacote é a porta 2. E o terceiro pacote? Chegou o terceiro pacote, vai cair para você fazer em casa. Pausa a aula aí e decide para mim, para onde é que vai sair esse pacote. Se não souber, não conseguir, manda um e-mail lá para o monitor ou para a gente mesmo. E a gente discute isso aí depois. E o quarto pacote também. Exercício de casa, descobrir qual é a porta de saída desse terceiro e desse quarto pacote. Tá claro? Ok. Então o quê? Como concluir a aula de hoje, nesse último slide aqui. Por que arquitetura sem conexão? Por que isso? Você falou arquitetura com conexão e falou sobre arquitetura sem conexão. E a gente já viu aqui que a internet assume arquitetura sem conexão. Por que isso? Quais são as vantagens? Bom, diversas vantagens. Bom, primeiro é que você tem troca de dados entre computadores. A internet, quando foi projetada, era para trocar dados entre computadores. Então o tráfego pode ser elástico. Eu posso demorar a mandar o tráfego, eu posso perder um pacote, porque o computador pode recuperar depois. Ele pode tolerar esses problemas de atraso, de perda de pacotes. Não há necessidade de ter uma restrição de tempo estrita na transferência de dados, quando você tem computadores interagindo entre eles, tá? Enquanto o computador envia para outro. Tá? Outra razão pela internet ser uma arquitetura sem conexão é que quando a internet foi projetada, a ideia era ter sistemas inteligentes no final. É um computador mesmo, como o meu ou como o seu aí. Um computador que fosse capaz de controlar a rede, de tomar ações, tomar decisões. E não um telefone. Um telefone é um aparelho meio burro, né? Ele não faz nada, só faz uma ligação ali. O computador faz muito mais. Então, a ideia é de você usar o computador para poder influenciar e controlar a rede. Então, por isso, uma arquitetura sem conexão. Eu não preciso que a rede faça muita coisa. Eu posso colocar a inteligência da rede nas pontas, lá no meu laptop, lá no meu computador. Porque o computador é inteligente o suficiente. Ele tem um processamento, tem a capacidade de processamento muito boa. Ele pode tomar decisões e pode se relacionar melhor com a rede, sem que a rede tenha que impor uma conexão ou uma coisa mais estrita. Ok? Com isso, eu consigo ter um núcleo da rede muito simples. O núcleo da rede da internet pode ser muito simples, porque toda a inteligência está nas bordas da rede, está nesses computadores. E isso a rede se torna mais robusta. Eu não tenho que colocar muito controle, decisões dentro da rede. A rede não precisa assumir nada. A rede é muito leve. A gente viu aqui o roteamento, como é que é feito. Ok. E última razão pela qual a internet adotou uma arquitetura sem conexão é que na internet eu tenho vários tipos de enlaces diferentes. Tá? Vários tipos de conexões. Você pode ter conexão de escada, da sua casa, do seu provedor, pode ter um canal de rádio, um canal de satélite, e etc. e tal. Então, por causa dessa diversidade nos canais de comunicação, é muito difícil você oferecer um serviço uniforme. A rede oferecer um serviço uniforme, garantir o retardo, quando você tem muitos tipos de canal de acesso, é muito mais difícil. Tá? Então, eu não quero lidar com esse problema. Tá? Então, essas são as razões pela qual a internet adotou uma arquitetura de redes baseada em redes sem conexão, uma arquitetura de redes sem conexão. Ok? Bom, com isso, nós fechamos aqui a nossa segunda aula do curso e na aula que vem, a professora Rosa vai continuar falando sobre o protocolo IP e encaminhamento e endereçamento na internet. Ok? Bom proveito, até a próxima aula.